apareceram dois cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhe disse: crede vós, eu posso fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos sabiam. E Jesus, na minha versão, ameaçou-os, dizendo: olha, que ninguém saiba. Amém? Irmãos, nós muitas vezes pulamos esta parte da leitura ou da pregação da palavra do Senhor. Se nós olharmos, irmãos, nós estamos vendo no capítulo 9, ele começa com a mulher do fluxo de sangue. Só que a mulher do fluxo de sangue nós vemos em Lucas. Nós vemos a filha de Jairo, nós vemos a mulher do fluxo de sangue. Essa parte, irmãos, muitas vezes nós pulamos. Vamos para o final do capítulo 9, que fala: será grande, o povo são ceifeiros. Mas qual que é a mensagem que Deus tem para nós nessa manhã? A história vai contar, irmãos, que Deus envia Jesus para nos salvar. Textual da Bíblia, ou textual do Novo Testamento é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A missão de Jesus, irmãos, é cumprir o que vai dizer no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis: que nascerá um que você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Jesus, irmãos, nós vemos hoje muitas igrejas tirando o poder de Jesus. Algumas estão judaizando a Bíblia, estão judaizando, irmãos, o Novo Testamento. Como assim, pastor? Você pode entrar em algumas igrejas, você vai ver uma cópia da Torá, você vai ver alguns dos pastores, bispos, apóstolos e alguns títulos mais com aquela vestimenta de judeu. Você vai ver, irmãos, que é mais pregado o Velho Testamento do que o Novo Testamento. Pastor, é errado pregar o Velho Testamento? Não. Só que, irmãos, a Bíblia vai dizer: ide por todo mundo pregarem o Evangelho a toda criatura. Porque eu aprendi com os meus pastores, aprendi com meu pai, que muita coisa que nós ouvimos na Bíblia, muita coisa que nós temos no Velho Testamento é exclusivo para o povo judeu. É exclusivo, irmãos. Por quê? Vai falar com um crente carioca que é pecado comer feijoada? Não pode. O carioca vai lá pra você e fala assim: tu tá doido, né? Meu peixe, né? Vai falar, irmãos, para alguns pastores da Batista que é pecado a barba. Vai, irmãos, muitas vezes nós temos que ater o Evangelho de Deus. Nós temos que ater, irmãos, que Jesus salva, cura, batiza, leva para o céu. O fundador da Assembleia de Deus, um dos, chamado Daniel Berg, irmãos, tem umas gravações dele no YouTube, que você vai ver a pregação dele, irmãos, um sotaque puxado, é sueco, né? Um sotaque sueco puxado, irmãos. E ele vai falar: Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. E o fogo cai na igreja. Ele cantando o hino: precioso para mim é Jesus. É coisa mais linda, mas depois eu posso até mandar no nosso grupo para os irmãos verem a voz, ouvirem a voz do Daniel Berg. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o Evangelho, irmãos, muitas vezes ele está sendo distorcido. O Evangelho, irmãos, ele não vem
para nos acalentar, ele não vem, irmãos, para nos confortar muitas vezes, ele vem para nos confrontar. Evangelho significa boas novas. Novo quer dizer que o velho passou. A história deste texto vai contar que Jesus, irmãos, ele estava fazendo um milagre. Queria eu, irmão, ser um seguidor de Jesus nessa época. Pode baixar um pouquinho o fundo, por favor? Obrigado. Queria eu ser um seguidor de Jesus nessa época. Pensa que negócio gostoso. Você olha para frente, você vê um defunto. Aí você para conversar, que crente curioso. Fala, você morreu do quê? Quando você olha para frente de novo, ele está sentado, conversando. É ou não é, irmão? Pensa para mim. Se é sério, você vai falar, você olha bonito, tá de pé. Imagina, irmãos, você viu uma multidão e Jesus falou: opa, para. De mim saiu virtude. Que negócio legal, irmãos. Só que o Evangelho, ele vem para nos confrontar. A Bíblia vai dizer então que Jesus estava realizando milagres, Jesus estava andando, e Jesus partindo de um determinado lugar, muito possivelmente Cafarnaum. Vai chegar esta comitiva, né? Porque tem 2 cegos e um mudo. Mais para frente o texto vai continuar falando que o mudo estava endemoniado, e Jesus repreende o demônio e ele volta a falar. Mas eles olham para Jesus, e Jesus ele tem uma tratativa, irmãos, muito legal. Porque para algumas pessoas ele faz a pergunta mais difícil, talvez, do que fosse feito para nós, que é: você confia? Já parou para pensar nisso, irmãos? Que talvez a base do Evangelho seja uma das coisas menos pregadas nos dias de hoje. Porque a gente vê, irmãos, a gente recebe uma enxurrada de promessas de Deus. Algumas são de Deus e se cumprem, outras são da carne e não se cumprem. Só que você ainda confia? Será que hoje a tua fé ainda está boa o suficiente para você falar: eu confio? Como tem um hino da árvore que diz: eu confio firmemente. Oh, glória a Deus! É uma palavra difícil seguida de uma pior. Eu confio, já te diz firmemente, então é bem pior. Porque Jesus ele para, irmãos, e ele não pergunta como ele pergunta para algumas pessoas e fala assim: o que você quer que eu te faça? Ele pergunta: credes vós que eu posso fazer? Credes vós que eu posso realizar o que você tanto me pede? Porque, irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas quando nós chegamos no objetivo, acaba o prazer. Irmãos, 10 anos meu pai me levou para dirigir a primeira vez. Coisa gostosa, irmãos. Que adrenalina. De 3 vezes que eu tirei o pé da embreagem, 4 o carro morreu. Aí foi uma vez. Genival, que delícia dirigir, Genival. 11 anos, 12 anos, 13 anos, eu já estava na altura que eu estou hoje. Já estava, né, pai? Nessa altura, só era magro, irmãos. Magro. Mas se a polícia visse na minha cabeça, ela ia pensar: não, rapaz de 18 anos, habilitado, não vou parar. Eu começava a encher a paciência do meu pai. Pai, eu quero dirigir. Você não confia. Pois quando eu tiver 18 anos, isso me joga na minha cara até hoje. Quando tiver 18 anos, eu vou comprar o meu carro e você não vai com a mão no volante, que eu vou dirigir todo dia. Fui 15, 16, 17, 18, tirei a habilitação, 19, 20 anos eu comprei meu primeiro carro, irmãos. Aí a figura muda, porque fui tirar o carro da agência. Nossa, que delícia, irmãos. Ai, que defado, é gostoso, né? Tirar o carro da agência, que delícia, irmãos. Era um carro bonitinho, irmãos. Cheio de meada pelo vídeo, mas bonitinho, irmãos. Primeiro culto, fui dirigindo: pai, vamos no meu carro. Segundo, no terceiro, dirige aí. Oxe, irmãos, ele é mais esperto, ele destrava o carro e senta no banco do passageiro. Aí quando eu falo: mas você não quer dirigir? Quando você tinha 18 anos. Por que eu estou falando isso, irmãos?
Porque muitas vezes nós pedimos tanto uma coisa para Deus, mas que entra no piloto automático, porque a gente muitas vezes não crê mais que Ele pode fazer. Às vezes a gente fala: Senhor, muda a minha história, muda a minha história, muda a minha história, muda a minha história. Aí Jesus fala: mas você crê? Aí você fala: rapaz, não sei. Crer é um negócio difícil, irmãos. Crer é um negócio complicado. Porque eu estava orando, irmão: Senhor, manda jovens para a igreja. 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 E Jesus começou a me fazer lembrar Pedro, Lucas, Marjorie. Os jovens estão aqui. Às vezes a gente ora, irmãos, e a gente esquece que o milagre está mais perto do que a gente espera. Só que a gente não crê. E se a gente não crê, a gente não vê. Porque fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Como está a sua esperança no Senhor nesta manhã? Aleluia. Se Jesus parasse hoje e te chamasse nominalmente: Dayana, você crê mesmo que eu posso fazer? Qual seria a nossa reação, irmãos? Genival, você crê que eu posso? Irmãos, Jesus está perguntando para você nesta manhã: você ainda crê que Ele pode fazer, irmãos? Amém. Aleluias. Porque Ele é o mesmo, a Bíblia vai dizer: Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o será eternamente, irmãos. Deus ainda pode abrir mar se preciso for. Deus ainda pode ressuscitar lá no cemitério se preciso for, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas o principal é nós crermos nele, irmãos, amadurecermos espiritualmente. Por que, irmãos? Eu vou abrir um parênteses, não sei porque eu vou abrir esse parênteses, mas por que a ressurreição de Lázaro, irmãos, foi tão importante? O judeu, irmãos, ele não tinha o estudo estruturado sobre vida após a morte. Se você pega Davi, você pega Salomão, vai olhar, irmãos, o livro de Eclesiastes, o estudo de vida após a morte é cristão. É Jesus que vem instituir e vai falar: rapaz, fique em paz. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, não acaba aqui. Nós temos um estudo a mais do que os judeus. Nós temos a vida eterna. Por isso que o milagre de Lázaro foi muito importante. Só que não é porque Jesus não precisa hoje ressuscitar que Ele não é o mesmo que pode mudar a tua vida. Ele chega, irmãos, para aquele jovem e fala: tá, beleza, parei, vocês estão aqui na minha casa, de frente comigo. Mas e aí, você crê? E aqueles jovens, irmãos, vão falar uma coisa linda para Jesus. Vão falar: sim, nós cremos. E é gostoso ver a Bíblia, irmãos, as coisas que as pessoas faziam para dar de cara com Jesus. Uma mulher que não aguentava andar, não sei como ela chegou e tocou no vestido de Jesus, irmãos. Vai chegar numa celebridade hoje. É a mesma coisa, irmãos. Jesus tinha seguranças, eu acredito. Não porque ele precisava, mas porque tinha sempre aqueles camaradas que ficavam: ó, Jesus é só meu, ele não toca não. Com certeza, irmãos. Tem sempre o seguidor mais próximo. Jesus tinha os críticos que iam falar: menino, não vai não. Ele é só mais um só. Que aqueles que brecam você chegar na bênção. Está entendendo o que Jesus está falando para você nessa manhã? Tem sempre aquele, irmãos, que fica de picuinha falando no teu ouvido: deixa disso que Jesus não vai tocar, não vai fazer para você. Só que Jesus está falando: se você crê, ele opera. Se você crê, ele faz. Se você crê, ele muda. Aleluia. E aquela mulher não fez essa multidão, irmãos. Ele vai dizer que aqueles camaradas, eles foram seguindo Jesus até a casa que Jesus foi. E Jesus fala: ele crê, e fala: eu creio. É gostoso, né, irmãos? Só que Jesus, ele diz um negócio, irmãos, que se disser para mim de vez em quando é perigoso. O que, pastor? Olha lá o que vai dizer no versículo 29, parte B. Tá bom. Tocou no olho. Mas seja feito conforme a tua fé. Ai, irmãos. Você já parou para pensar que muitas coisas, irmãos, é feito segundo a nossa fé? Jesus, ele não vai, irmãos, fazer mais do que você acredita, do que você crê, porque senão você vai acreditar a homem, não você vai acreditar a pessoas aquilo que é dele.
Jesus não vai fazer mais do que você acredita, irmãos. As coisas, os milagres da nossa vida são feitos de acordo com a nossa fé. Se você ora sem crer, pastor, tem como orar sem crer? Tem. Os fariseus, irmãos, a Bíblia vai dizer, quando Jesus fala, entra no seu quarto, fecha a porta. Por quê? Porque tinha um povo que fala, ó Senhor, meu Deus. Tem até alguns que fazem hoje, né? Reverendíssimo Senhor, oh glórias. Não essas coisas não, né? E fala, oh Senhor, obrigado por ser essa última bolacha do pacote, essa Coca-Cola do deserto e não sei qual, e sim feliz. Oravam assim, irmãos. Jesus fala, não é assim não, viu? Entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está no céu. Qual é a oração correta? Fala com o teu pai, fecha a porta, fecha. Tenha fé, irmão, nós precisamos ter fé, porque vai dizer a Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que sem fé não se pode agradar a Deus. Não adianta nada estar na igreja sem fé, porque você não está agradando a Deus. Não adianta nada ter o joelho todo calejado se você ora sem fé, porque você não está agradando a Deus. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que sabe a virtude de Jesus, a mulher com justiça, porque ela agradou a Deus. Quer agradar o Senhor nesta manhã? Quer fazer os olhos do Senhor olhar para você nesta manhã? Tenha fé, peça a fé, exercite a fé que você tem nele. Você crê nisso em nome de Jesus? E a Bíblia vai dizer então que Jesus toca no olho dele, e quando eles abrem os olhos, eles estão vendo. Eu não sei, irmãos, o que você veio buscar nessa manhã. Eu não sei, na verdade, o que você tem buscado durante a tua caminhada com Deus. Eu não sei, irmãos, o que você tem orado, porque a oração é algo muito particular. Como pastor, irmãos, eu sei muitas vezes o que vocês falam. Como pastor, eu sei muitas vezes, irmãos, o que o Espírito Santo revela, porque o Espírito Santo revela. Mas tem coisa, irmãos, que tem um camarada que é bom de guardar segredo, é o papai. Pensa no papai que é bom de guardar segredo, irmãos. Porque você fala para ele não conta para ninguém. Só que tem um negócio, irmãos. Qual que é a base de todo relacionamento? É a confiança, é a fé. Nesta manhã, Jesus está falando para você: exercite a tua fé. Exercite a confiança nele. Pastor, o que eu estou pedindo é algo impossível. Irmãos, sério. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Nada é muito, viu, irmãos? Você vai pensar no tudo é muita coisa, né? Nada é muita coisa também. Deus pode ressuscitar, Deus pode curar, Deus pode fazer o que a gente nem imagina que existe que seja feito. Mas Ele pode, Ele faz. Pastor, está difícil. Eu sei, irmãos. Talvez aquilo que você esteja esperando, aquilo que você esteja buscando, é o necessário que muitas vezes você pede ao Senhor. Só que Jesus está falando nessa manhã: crê somente. Você ainda crê que Deus pode mudar? Você ainda crê que Deus pode fazer? Você ainda crê que Deus pode ressuscitar seu sonho? Você ainda crê que Deus pode mudar a tua vida? Você ainda crê que Deus pode mudar a tua casa, a tua família? Você ainda crê que Deus pode ressuscitar aquilo que você acha que morreu? Você ainda crê que o gigante pode cair através do poder da oração? Você ainda crê que Deus pode transformar em vinho? Você ainda crê que Deus pode encher o teu celeiro de gosto? Você ainda crê que Deus pode fazer aquilo que Ele fez no Velho Testamento? Você ainda crê que Deus pode fazer o que Ele fez no Novo Testamento? Você crê nisso? É hora de crer, é hora de exercitar a fé, porque quando nós cremos, Deus age. Quando nós cremos, Deus muda. Aleluia. Aleluia. Coloque em pé, por favor, que eu quero orar com você nesta manhã. Por favor. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E nesta